Vamos ver o que o presidente deu de retorno para o seu país e também para os países estrangeiros que viram o chanceler falando dessa forma do Brasil. Dá uma olhada no que o nosso presidente falou. Se prepara, vai começar o Tarja Preta. Falou comigo de fazer a COP30 no estado do Pará. E em Belém tinha muita gente que não queria. Vocês são loucos. Tem que fazer no Rio de Janeiro. Tem que fazer em São Paulo. Por que levar a COP para o meio do mato? Por que levar a COP para o Pará? Lá tem muito mosquito. Lá não tem estrutura. Lá não tem hotel. A diária é cara. Os caras estão cobrando um Guaraná muito caro. Uma água. Mas nunca reclamaram da água que eles pagam quando vão no aeroporto internacional. E tem a ver? Reclamaram quando vão num show em qualquer lugar desse país, o preço da água, o preço do Guaraná. Mas foram reclamar do Pará. O primeiro-ministro da Alemanha, esses dias, se queixou. Eu fui no Pará, mas eu voltei logo, porque eu gosto mesmo de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará. Porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, cidade de Belém. Pode parar. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu tenho meus limites. Eu sempre falo para vocês, esse é um canal democrático? Não. O canal pode até ser. O programa é democrático? Não. O programa é uma ditadura. Ponto. E eu consigo definir exatamente os limites de até onde eu consigo ir. Tá aí, o Dudu colocou na tela aí para nós. Os funcionários, os faxineiros se alimentando na porta dos banheiros porque não tinha estrutura suficiente para garantir a instalação correta e a mínima condição humana para os próprios funcionários que estavam trabalhando. Olha que coisa constrangedora. Olha que coisa constrangedora. O Gilberto colocou aqui que nem os paranaenses estão indo no boteco, e é verdade. Porque hoje, se tu vai num boteco do Pará, a chance de tomar um tiro, uma bala perdida, é enorme. A chance de tu acabar refém, ou acabar pior ainda do que refém, tu acabar alimentando com teu dinheiro uma estrutura e um bar que é dominado pelo crime organizado, é enorme. Enorme. Porque as facções que se encontram hoje na Amazônia não são menos piores do que as facções que se encontram aqui no Sul e no Sudeste. Não são. Não são menos piores do que as facções do Nordeste. Não são. Muito quem se engana de quem acha que é menor. Porque a gente não vê. E o fato de nós não vermos as torna mais perigosas ainda. E daí eu vejo um presidente indo se pronunciar, e ainda que eu discorde de 99,9% de tudo que o Lula fala. Vou dar esse 0,1 para ele, porque hoje ele tá dando alvoroço na esquerda, porque ele vetou a questão da linguagem neutra, né? Sancionou, mas acabou vetando a utilização da linguagem neutra. Então isso eu gostei. Então tá aí meu 0,1 pro Lula. E o que eu espero é que o presidente tenha a mínima de alguém que governou o país por 4 mandatos. 4,5. 4,5 mandatos. E só consegue defender o seu país falando de boteco, falando de cerveja, falando de cachaça, e nada me surpreende. Nada me surpreende. Eu não sei o que esperar do Lula. Se um momento ele vai para fala de traficante, fala que o traficante é vítima do usuário. Se ele fala de roubo, ele fala que é para tomar uma cervejinha. Se ele fala de guerra internacional, um conflito, um genocídio internacional, ele fala, eu resolvo isso num bar tomando uma cerveja. Eu até brinquei, a minha sorte, a nossa sorte como os brasileiros, é que ele não era o presidente na época da Covid. Porque se ele fosse o presidente na época da Covid, em vez de mandar passar álcool nas mãos, ele ia mandar beber.
Ele ia mandar beber. A única promessa de campanha que consegue fazer é comer picanha e tomar cerveja. Então uma atração que ele tem com álcool, cara, que isso aí é clínico. Isso aí é clínico. Eu hoje assisto um pronunciamento de um presidente e eu tenho dúvidas sobre a sobriedade dele. Além da senilidade, eu tenho dúvidas sobre a sobriedade dele. Eu não quero acreditar que um chefe de Estado acha que é de bom tom um país ser humilhado de uma forma internacional e ele defender falando de boteco. Que isso, minha gente? Que isso? Todo decomposto dessa forma? É uma máquina para fazer viagem internacional. Daí vai comprar gravata nova, depois bota sigilo em tudo, vai em restaurantes maravilhosos e bota sigilo em tudo, gasta bilhões considerando diárias, considerando onde fica, os números de profissionais que são utilizados, de seguranças, de assessores, de ministros que leva na garupa. Não traz nada de retorno internacional, só o desprestígio e cada vez mais a vergonha e a incerteza se nós vamos conseguir transformar esse Brasil num país de primeiro mundo. Populismo barato, mexe com orgulho e um ufanismo brasileiro que não tem nada coerente com a nossa realidade. Eu não quero que o brasileiro tenha orgulho de ser miserável, gente. Eu não quero que o brasileiro tenha orgulho de não ter saneamento básico, orgulho de não ter água potável. Eu não quero esse orgulho. Eu quero que o brasileiro tenha vergonha. E se por determinado momento, algumas localidades tiverem que ter... Gente, nós temos que ter vergonha da situação que nós estamos. Para que depois dessa vergonha, tome coragem para melhorar. Pode ter vergonha. Mas o orgulho, ele cega. O orgulho é um falso consolo. É a mesma coisa que ver um amigo se afundando no álcool e nas drogas e não fazer nada, e não dizer nada. E ó, mas veja pelo lado bom. Não tem lado bom e não ter saneamento. Não tem lado bom e não ter água potável. Não tem lado bom em estar caminhando pelas ruas de Belém do Pará e sentir um cheiro fétido de fezes. Não tem lado bom nisso. E estar caminhando e ver urubu como se fossem uns cachorros da rua. Não tem lado bom nisso. Olha, Dudu, o próximo assunto ele me incomoda tanto que eu nem quero falar, tá? Pode pular esse assunto aí e amanhã eu volto para falar com você sobre algo que tá me revoltando profundamente, que é a Semana da Consciência Negra, né? E daí vocês sabem que eu subo num burro. Eu nunca sei se o cara sobe num burro ou monta num porco, porque cada região fala alguma coisa, né? Tem gente que fala monta num burro, eu sempre falei minha vida inteira, subo num porco. Mas eu fico revoltado, mas isso aí é pauta para amanhã. Amo vocês, meu povo, amanhã quero todos vocês aqui comigo, com like na live, divulgando, me ajudando. Diga, 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 diga.